Galerinha, vamos ser mais formais a partir de agora. Quando eu vou trabalhar com uma sequência numérica, o primeiro termo a gente chama de A1, o próximo de A2 e assim por diante. Lá no meio, se eu quiser falar de alguém, eu posso dizer que é o AN. E o próximo é o AN mais 1. Como é que eu representaria o anterior? AN menos 1. E vai embora. Lembra, né? A gente já usava essa brincadeirinha, né? Do AN menos 1, AN mais 1. Isso é importante. O enésimo termo dali, ó. O terceiro termo. A gente acabou de discutir que para chegar do A1 no A2, basta multiplicar por um número que a gente vai chamar de Q. Na PA a gente chamava de R, de razão. Aqui o nome vai continuar sendo razão, mas vai ser a letrinha Q. Se eu quiser chegar no A3, eu faço vezes Q. Resumindo, como é que calcula a razão de uma progressão geométrica? Tu pega um termo da frente e divide por um termo anterior. Só isso. Poderia ter pegado o A3 e dividir pelo A2. Ou de maneira genérica, eu pego um AN e divido, obrigado, AN menos 1. Essa é a maneira de calcular a razão de uma progressão geométrica. Peraí, se eu quiser achar um cara lá na frente sem ter que ficar multiplicando, deve ter uma maneira, né? Por exemplo, ó, se eu quisesse chegar no A3, eu multiplicaria a razão quantas vezes? 2 só, né? De novo está acontecendo aquele fenômeno. Se eu quiser chegar no A5, eu vou usar a razão quantas vezes no A1? 4 vezes. Se eu quiser chegar no AN, eu vou pegar o primeiro cara, o A1, e vou multiplicar a razão quantas vezes? Eu vou multiplicar a razão N menos 1 vezes. Por isso que a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é Q elevado a N menos 1. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Por isso que nós atrasamos o estudo de progressão geométrica, porque envolve potenciação. Envolve alguma coisa de potenciação. Se nós quisermos deixar a fórmula poderosa, bombada, a gente, em vez de sair do A1, a gente sai do késimo termo, de um termo de posição qualquer. Só que se esse 1 se transformou em K, no lugar desse 1 eu boto K. Essa fórmula aqui às vezes não é fornecida. Observem como é ridículo sair da fórmula dada para a fórmula Ninja Mutante Power Plus. Ó, é só tirar o 1 e botar uma letrinha que tu gosta, pode ser inicial do teu amor. Beleza? Fórmula do termo geral. Então o cara tem que ter noções de potenciação, de equações exponenciais até, eu diria, para trabalhar com essa fórmula aí. Como é que se classifica as progressões geométricas? As progressões geométricas, elas são classificadas em crescente, classificação. Crescente, decrescente, oscilante, constante. Duvido! Adivinha o que é uma PG crescente? Exatamente, que os termos vão aumentando, os termos vão crescendo. E a PG decrescente? Muito bem. E a PG oscilante? De certa forma não deixa de ser verdade, aumenta e diminui. Só que aumenta e diminui de uma forma muito especial. Ele dá números positivos e negativos, positivos e negativos, um positivo e um negativo. Então, de certa forma, vai aumentar e diminuir mesmo. E a constante? O resultado é sempre o mesmo. É bem isso mesmo. Só que eu vou te falar que quando eu aprendi isso aí, eu lembro, jamais eu me esqueci, o professor falou, que ridículo, bati no peito e falei, sou fera em classificação de PG. Aí depois de uns 7, 8 anos, é que eu me toquei de que o cara foi muito simplista e não me falou toda a verdade. Isso magoa.
se a gente quiser classificar as progressões geométricas, a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente não basta classificar olhando só para a razão. Porque o primeiro termo ele pode influenciar na classificação também. Por exemplo, imaginem uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 0. Quem vai ser o próximo termo? Se a PG nasce de um número multiplicado, né? Qualquer número que seja razão, razão vezes 0 dá 0. E o próximo V0, 0. E V0 dá 0. Logo, uma PG onde o A1 é 0 já é automaticamente uma PG constante. Não precisa nem saber qual é a razão. E não importa a razão. Porque o meu professor me mentiu. Ele falou, ó, Otávio, se a razão for maior que 1 é crescente. Ah, para, né? Ó. Mentiroso! Não! Ó, que beleza! Então, ó, crescente, cuidado, tu tem que olhar para o A1 também para dizer se ela é crescente. Se o A1 não for 0, se o A1 não for 0, eu ainda fico com medo, quer ver? Olha só, vamos começar com 2. E vamos pegar uma razão bem boba aqui, uma razão 3. O próximo número é 6, o próximo é 18, o próximo é 54. Tudo bem? Vezes 3, vezes 3, vezes 3, tranquilo? Crescente. E se o cara for menor que 1? Se o cara for menor que 1, tipo 1 sobre 2, vezes 3, 3 sobre 2, vezes 3, 9 sobre 2, está crescendo também, né? Tranquilo, né? Mas e se o cara for negativo? Se o cara for negativo, tipo menos 2 vezes 3, menos 6. Ih, Cacilda, daí é decrescente já, ó. Então, peraí, para PG ser crescente, se o A1 for maior que 0, e a razão maior que 1, hein? Concorda comigo? Ela é crescente. Ela é crescente. Se o A1 for negativo menor que 0, por quanto que eu deveria multiplicar o número negativo para ele diminuir? Menos 1, aí vai dar 2. Menos 1, aí vai dar menos 2, já diminui de novo. Por que número que eu devo multiplicar o número negativo para ele crescer? E o número que não seja negativo, porque negativo vai ficar aumentando e diminuindo. Uma fração? Uma fração? Que tipo de fração? Menor que... Isso, uma fração própria. Fração imprópria é a fração que é maior que 1. Muito obrigado, garoto. Show de bola. É verdade, ó, se eu ficar multiplicando por 1 sobre 2, vai ficar menos 1, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. Vocês concordam que está crescendo o número? Está ficando mais próximo de 0? Está ficando mais próximo de 0. Olha eu falando bobagem aqui. Não pega, fala. Ó, A1 menor que 0 e a razão entre 0 e 1. Então tu vê, tem duas situações para uma PG ser crescente. O A1 ser maior que 0 e a razão ser maior que 1, ou o A1 ser negativo e a razão está entre 0 e 1, também gera uma PG crescente. O meu professor não me comentou isso aqui. Eu fui aprender isso errando questão de vestibular. Aí eu, estranho. Isso magoa. Magoa. Melhor falar que, estou um pouco inseguro, vou estudar um pouco melhor, eu trago a resposta amanhã, não tem problema nenhum. Agora me ajudem, quando é que uma PG vai ser decrescente? Deixa eu ver então. Primeiro vamos começar com A maior que 0. A maior que 0 e... para o número positivo. E Q entre 0 e 1. E o Q tem que estar entre 0 e 1. Quando a gente multiplica por um número entre 0 e 1, o resultado diminui, né? Essa é uma das condições. Qual é a outra forma de decrescer que a gente acabou de ver? Quando A1
for menor que 0, negativo, e Q maior que 1. Aí o número negativo vai ficar em módulo cada vez maior, mas ele é cada vez mais negativo, no final das contas, decrescente vai ser. O que é a PG oscilante mesmo? Vai ficar oscilando entre números positivos e negativos. E para que isso ocorra, a razão tem que ser um número negativo. O A1 só tem que ser diferente de 0, né? Para não dar PG constante, né? Certo? PG oscilante, então, A1 diferente de 0 e a razão é menor que 0. Só tem um detalhe, e a razão igual a 1? Então assim, ó, se o A1 for igual a 1 e a razão for igual a 1, também é constante. Agora, se a razão for 1 e o A1 não é 1, não é uma PG totalmente constante, né? Porque o primeiro número varia. Ou não? Não, né? Não precisa desse comentário aqui então, né? Ou Q igual a 1. Ah, não, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, ó. A igual a 0 dá uma PG constante. Q igual a 1 dá uma PG constante. E tem uma PG que seria estranha, que o A1 é diferente de 0, mas a razão é 0. Ela é uma PG constante também, mas só a partir do segundo termo, né? 5. Aí eu multiplico por 0, dá 0, 0, 0, 0. O primeiro cara é 5, depois que começa a ficar constante. Beleza? Então digamos que é uma situação ainda atípica essa, né? Te juro, cara, meu professor na tua idade falou assim, ó. Razão maior que 1, crescente. Razão entre 0 e 1, decrescente. Razão negativa, oscilante. É isso aí, galera. Vamos lá, próxima. Aí não dá, né? Aí não dá, ó. Como é que o cara vai aprender matemática decentemente? A verdade toda é essa. Dificilmente vão te cobrar toda essa verdade, mas eu sou obrigado a contar a verdade, pô. Depois vocês saem me xingando aí. Pô, cara, ontem foi um dia tão emocionante pra mim. 2 alunos de muitos anos atrás me mandaram mensagens. 2 educadores, cara. Um mandou uma mensagem no Face bosta lá, ele mandou uma mensagenzinha. E aí eu, cara, pô, que legal, lembrando das aulas de sei lá quantos anos atrás. Né? Tinha mensagem do dia 21 de outubro que eu não tinha visto. Aí eu fiquei todo emocionado lá e respondi. E outros barrei, o cara era meio mala, cara, no terceirão. Era brincalhão e tal, mas era meio mal, professor de história hoje, cara. De alguns anos já professor de história. E aí, pô, cara, eu fico tão feliz, o cara vem, olha, a gente abraça forte, como se a gente estivesse dando aula pro cara ainda. Eu fico feliz de ver que às vezes, certo, a galerinha mesmo, né, entre o lado negro e o lado da luz, a galera acaba se endireitando e vai depois reclamar, hein? Tava reclamando, pô, tem uns malas no terceirão que eu dou aula, cara. Tem uns malas, eu falei, mas tu incomodava um pouquinho. Ele, não, mas, pô, me chamava atenção. Tu vê que viagem, né, cara? Pô. Pode escolher, cara. Assim, ó, o cara que for professor, ele não vai se arrepender de uma coisa. Primeiro, nunca vai faltar emprego, tá, cara? Nunca vai faltar emprego pro professor. Somente um bom professor, nunca. Pode não ganhar rios de dinheiro, mas sempre vai poder alimentar a família com dignidade, se organizar até para viajar. Então, pô, é uma profissão desgastante, mas interessante. E se bobear, um dia vai ser nobre como é fora do país. Tu sabe, né, cara? No Japão tem os professores e o resto da galera. Certo? Tem os professores e os médicos. Tem os professores e os deputados. Tem os professores e o resto. Que engraçado, né, cara, como a cultura japonesa valoriza enormemente os professores. Mas vai acontecer um dia no resto do mundo também, fica tranquilo, meu querido. Hoje o Brasil, o cara fala, tá, professor, porra, que foda, né, cara? O cara responde dessa maneira. Mas é porque, de repente, ele ainda não achou o nicho de mercado dele. Eu achei que eu ia passar necessidade para sempre. Meus queridos, o que eu acabei de falar está na página 24. E é uma das tuas tarefas. Página 24. Mas tem mais, meu querido? Tu
ver, ó. Aí ali na página 26 ele fez um comentário interessante na página 26, eu quero fazer esse comentário sobre notação especial. Que aí eu vou te pedir de tarefa também a página 26, por não? É pra terminar a página 24, né? E depois eu vou querer só a página 28. Essas páginas tem que fazer tudo. Essas 4 páginas, 3 páginas. Para finalizar então a aula, o último comentário. 9 minutos. O fome tá grande, eu estou fazendo barulho já. O negócio é o seguinte, meu querido. Tem uma situação que é clássica de a gente perguntar para a galera, e que se o cara não tem a manha de escrever do jeito que eu vou mostrar aqui, pode dar uma dorzinha de cabeça. Notação especial. Volta e meia acontece a seguinte pergunta, ó. Em uma PG de 3 termos, o produto dos termos é 8. Calcule o termo médio. Só isso. Em uma PG de 3 termos, o produto dos termos é 8. Calcule o termo médio. Pô, pera aí, cara. Pensa comigo. Uma PG de 3 termos. Se eu chamo o cara central de A, quem é o próximo sujeito? Vê se tu concorda comigo. A vezes Q. A razão é Q, né? Quando a gente não sabe a razão, a gente chama de Q. Quem é o cara anterior? Quero ver se está desligado. A sobre Q. Por que é tão importante saber escrever uma PG de 3 termos dessa maneira? Eu havia dito no enunciado que o produto dos termos era 8. Vamos multiplicar esses termos? A sobre Q vezes A vezes Q. Quanto vai dar essa multiplicação? Vai dar 8, obrigado. Corta Q com Q, tudo bem para vocês? A vezes A vezes A. A ao cubo, né? Cuidado com isso. A mais A mais A, 3A. A vezes A ao cubo. E 8 é 2 ao cubo. Logo, A igual a 2. Eu não sei quem é o primeiro termo. Eu não sei quem é o último termo. Eu não sei quanto é a razão. E não me interessa. Tenho raiva de quem sabe. Mas eu sei que o termo do meio tem que ser 2. Não existe progressão geométrica de 3 termos cujo produto seja 8 dos termos e o termo médio não seja 2. Tem que ser 2. Beleza? E se fosse uma PG de 5 termos, como será que eu ia fazer essa representação especial? O cara do meio, A. O da direita, A vezes Q. Obrigado. A vezes Q ao quadrado. A sobre Q tá bonito? A sobre Q, o produto dos 5 termos de uma progressão geométrica resulta em 3.125. Determine o termo médio. Multiplicando isso aqui tudo vai dar quanto? Vai dar A na quinta, porque as razões vão se cancelar. Dava 3.125. Que é 5 na quinta, se não me engano. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 625. 3.125. E aí dá A igual a 5. Eu não sei quanto é que é a razão. Eu não sei quem é o primeiro, o segundo, nem o quarto, nem o quinto termo. Mas o termo do meio eu sei. É 5. Beleza? Então essa situação clássica aí é uma parte perigosa. Que se o cara, claro, se o cara faz uma meia dúzia de exercício e o cara já fica vacinado e pronto. Não custa comentar, né, cara? Fiz um comentário com o primeiro A, se eu não comentar com vocês, eu infarto. Ó, tem uma situação mais perigosa, que é quando a progressão geométrica tem um número par de termos. Quando a progressão geométrica tem um número par de termos, não dá para usar essa técnica, porque tu não consegue partir do A no meio. O cara tem que usar essa seguinte sacada aqui, ó, bem delicada essa ideia, ó. Eu vou chamar esse cara de A sobre Q e esse de A vezes Q. Mas cuidado, hein? Eu multipliquei por quanto para sair desse e chegar nesse? Se eu multiplicar por Q dá A só. Eu multipliquei por Q ao quadrado. Eu multipliquei por Q 2 vezes. A vezes Q ao quadrado. Na terceira. Q na
Vocês aceitam que multiplicando esses sujeitos todos, a razão se cancela? Ficar na quarta? Tudo bem para vocês? Só tem um detalhe, hein? Qual é a razão nesse caso? Qual é o número que eu estou usando para sair de um e chegar no próximo? Que é o quadrado, hein? Fica ligado. Eu nunca vi um vestibular eu precisar dessa notação ultra especial aí para PG com, né, com número par de termos. Mas não custa, né? Vai que vai encarar uma Olimpíadazinha daqui a pouco. Muito bem, não custa fazer um comentáriozinho. Show de bola. 3 páginas de tarefa, a tarefa tá light. Já pode começar a arriscar alguma coisinha agora mesmo. Assim, se tu empacar, tu me chama, eu vou aí te dou uma força. A apostila não fez o comentário, tá, da anotação especial para PG de números pares. O número par de termos. Muito bem, estamos muito bem encaminhados. Muito obrigado pela paciência. Eu, se fosse tu, usava esses 4 minutinhos para arriscar alguma coisa da tarefa e chamar se tiver com dúvida. Valeu, galera!